pedindo ao nosso Pai, pedindo a todos que possamos nos abrir para o nosso Espírito, para receber as palavras do Evangelho. Sou o grande médico das almas e venho nos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores, os doentes são meus filhos de prediletos e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não proporeis a eles a força da consolação, porque o mundo não os pode dar. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua divina lei, amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará seu Filho bem amado, para vos instruir e vos dizer essas boas palavras: eis-me aqui, venha a vós, porque me chamastes. Que a vossa paz, Senhor, nosso Pai, nosso Mestre, esteja conosco. Pedimos por caridade, Senhor, a vossa presença junto a nós, nesta morada, nesse jardim que é vosso, Pai. Que também cada um de nós estejamos junto a vós, no nosso pensamento, nosso sentimento, nosso espírito. Pedimos a presença do nosso Mestre amado, Senhor Jesus, nos guiando, Mestre, hoje e sempre, com as vossas palavras, com os vossos ensinamentos, como o Senhor nos ensinou há tantos anos, Pai, naquela cena tão inesquecível, ao lado daquele lar, ao lado daquele povo que se sentava para nos ouvir, Mestre. Que o Senhor nos abençoe, Pai, com a vossa permissão, para que esteja conosco o mentor espiritual da morada, o professor Dari Reis, que ele possa vir acompanhar suas equipes, suas correntes espirituais, todas as entidades de luz e amor, estarão conosco para aprendizado, para o nosso crescimento espiritual, nos amparando, nos guiando sempre, e unidos como uma única família espiritual, Pai. Em vosso nome, nós elevamos a vós, a toda a espiritualidade, nosso mais sincero e humilde agradecimento, com a oração que o Senhor mesmo nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tem muitos trabalhadores, tem alguns de fora que vieram assistir a palestra. Daquele de fora, eu me apresento como uma das fundadoras da morada. Durante esses 45 anos, eu já falei até em outra palestra, tivemos algumas palestras, palestrantes de fora, e por causa do nosso trabalho, que absorve toda semana inteira, né? Nós estamos trabalhando lá. Então acaba, nós não conseguimos dia para
fazer a palestra. Mas a partir desse ano nós resolvemos abrir, porque nós temos um palestrante que faz palestra em outros centros, inclusive no exterior, com tradução simultânea. Então não é possível a gente não chamá-lo para fazer a palestra para nós. E, claro, que ele escolhe os temas, mas esse tema de hoje nós sugerimos. É muito relacionado com a transição planetária também. Aqueles que não podemos gente de fora, pessoal de fora, sejam bem-vindos. Apresento sempre da mãe nos dias e o professor Hélio Hans, que é o nosso mentor espiritual. É o que dirige a casa. Certo? Então vamos dar palestra. Boa tarde a todos, Deus nos abençoe, a maioria eu conheço, bem-vindos, como disse a Heloísa, aqueles que estão vindo, que são de fora, tomara que em breve sejam de dentro também. Eu peço a bênção a Jesus, peço a bênção e a licença ao professor e à mãe, as correntes, sobretudo peço ao meu mentor que assuma a frente da reflexão a partir de agora. Meus irmãos, o tema da reflexão de hoje é uma pergunta: e se eu cair, como levantar? E não tem lugar mais propício para a gente fazer uma reflexão sobre cair, né? Sobre a queda, do que um centro espírita, porque isso aqui é o hospital dos caídos. E alguns desses caídos, depois que eles começam a ser tratados, e eles melhoram um pouquinho, sabe o que eles viram, né? Eles viram trabalhadores. Então, o centro deixa de ser apenas um hospital, e ele passa a ser a escola dos caídos. Boa tarde, meus queridos caídos. Somos todos caídos. Esse é um bom ponto de começo para todos nós. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui. Nós não estamos lá. Porque nós entramos por aquela porta. E que porta é essa? Essa é a porta estreita. Entrai pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga. Porque hoje, muitas das coisas que a gente está lutando para melhorar, muitas das coisas que a gente olha e se lamenta, se entristece, se envergonha, porque a gente fala: caí, fraquejei. Como assim? Tive raiva, tive mágoa. Essa semana no meu trabalho, um fulano lá estava muito exaltado, me tratou de um jeito e eu acabei respondendo na lata, eu acabei me deixando irritar, eu caí. Mas muito do que a gente hoje olha e fala: caí, o mundo lá fora não só não vai achar que você caiu, como ele vai bater palma. Se você falar assim: comigo é assim, eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Você sabe como é. Eu não tenho sangue de barata. Vocês acham que o mundo vai repreender você ou vai te bater palma? Então,
a porta estreita, estarmos aqui e muitas vezes nos entristecermos, nos envergonharmos por uma queda, já é um avanço. Porque a vitória de ontem é a queda de hoje. Porque ontem você se vangloriava, porque você respondia na lata, porque você não deixava barato, porque você arquitetava uma brilhante vingança. Mas hoje você se envergonha quando você tem desejo de retribuir. Percebe? Então você está caindo ou você está subindo? Mas tem mais. A porta estreita, a porta da perdição é larga. É fácil cair na terra? Ah, ufa! Desculpa aí para os mentores escondidos, tá? É fácil cair porque é o convite do mundo. Porque o que você chama de queda é o convite que o mundo te faz o dia inteiro, o tempo todo. Então a primeira pergunta para a gente começar é: como não cair? Ou como cair menos? O que eu faço? Se o mundo festeja o egoísmo, se o mundo festeja as conquistas individuais, se o mundo festeja esta pessoa que passa por cima de tudo e de todos para ter sucesso na vida, se o mundo acha que aquele que perdoa é um fraco, se o mundo acha que aquele que abre mão de si pelos outros é um bobo, como é que eu faço para não cair? Quem nos dá uma dica? Quem nos dá todas as dicas? É sempre o mesmo. Jesus, à beira da sua crucificação, vai orar no Monte das Oliveiras. E pede a João, Pedro e Tiago que o aguardem. E quando Jesus volta, o que os três estão fazendo? Tirando uma pestana, dando uma relaxada. E o que Jesus diz? Ao menos, nem por um dia ou por uma jornada, dependendo da tradução, fosses capazes de velar comigo. O sentido original da palavra é: vocês não foram capazes de estarem junto a mim. E o que Jesus diz? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Todo mundo prefere a segunda parte da frase, né? Porque aí você justifica todas as suas quedas. Mas você não leu lá? Jesus falou que a carne é fraca. Não é culpa minha, foi Jesus que falou. Mas o que ele falou antes? O espírito está pronto. Como a dizer, você tem condições, desde que você não se entregue à matéria e aos valores da matéria. E por que será que Jesus falou orai e vigiai? Por que Jesus não falou vigiai e orai? Alguém imagina? É simples, meu irmão. Se tem uma correnteza que é mais forte do que eu consigo resistir a ela. E como é que eu consigo resistir a uma correnteza que é mais forte do que eu? Se alguém me segura. Se você está sendo levado por uma correnteza, você não agarra numa árvore, por exemplo, porque ela é mais forte que você. E é por isso que você ora primeiro e vigia depois.
É como se Jesus estivesse dizendo: busque em Deus a força que te falta. Reconheça a força que te falta para enfrentar as tentações. Porque o contrário disso é a terra. O contrário disso, sabe o que é? É o eu sou mais eu. O contrário disso é o deixa comigo, eu dou conta. É o que a gente mais vê. Aí você vai lá nas cartas de Paulo, e Paulo diz assim: quando me vejo fraco, aí então é que sou forte. Olha só, quando me vejo fraco, aí então é que sou forte. O que ele está dizendo? Quando eu reconheço que sozinho eu não dou conta, quando eu reconheço o que eu preciso de Deus, aí eu sou forte, porque eu me abro para receber o amparo divino, e o amparo divino me faz aguentar a correnteza que eu não aguentaria. É por isso que você ora para não cair em tentação. Qual tentação? Se eu desse um papelzinho para cada um aqui e pedisse para escrever 3, sabe o que ia acontecer? Cada papelzinho é diferente, porque a tua tentação não é a minha, a tua tentação não é a minha. Agora, sabe o que é pior? Arthur aqui, sentado na primeira cadeira da missa. Você sabe o que é o pior? O pior do que você sofrer tentações é quando você nem sabe qual é a tentação que vai te derrubar. É quando você nem sabe qual é o teu ponto fraco. É quando você nem sabe por onde as trevas vão te derrubar. É por isso que Jesus diz: orai e vigiai. O que faz o vigia? Ele está atento, ele está olhando. Ele está olhando para quê? Para dentro. Mas a nossa vida na terra, ela não nos convida a olhar para dentro. A vida na terra, esse jardim de ilusões, ela só te convida a olhar para fora. E o pior, ela te convida a olhar muito mais para os outros do que para você. Mas não é porque você é cheio de amor e caridade, é para falar mal dos outros, é para fofocar, é para se comparar, é para falar assim: eu sou infeliz porque o carro do meu cunhado é melhor que o meu. Eu não sou vitorioso porque o cargo do outro é melhor que o meu. Então Jesus convida-nos o tempo todo: olha para dentro. Não tem aquela oração também no capítulo 7 de Mateus, quando Jesus vai ensinar a orar, o que ele faz? Entra no seu aposento, que foi traduzido como quarto, ou seja, entra no canto mais íntimo da casa, e lá você faz o quê? Você ora em segredo, e Deus que vê o que se passa em segredo te dará a recompensa. Então, meus irmãos, orar, muitas vezes a gente não ora para falar, a gente olha para escutar. A gente não ora pelo que a gente sabe, a gente ora para descobrir o que Deus vê em segredo. Muitas vezes, sabe aquele quartinho da bagunça? Sabe assim, toda casa, não toda, mas muita casa tem aquele quartinho do despejo, não tem? Lá em casa tem, né? Nem as entidades entram no quartinho, sabe? Porque se você perguntar o que tem lá dentro,
Ninguém sabe. Porque você foi jogando as coisas lá para dentro, não foi? Mas aqui também é assim, ó. A maioria de nós, se você parar e falar assim, vou fazer uma faxina, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Garanto a vocês que tem muita coisa que você jogou lá para dentro e faz tanto tempo que você não é mais nem capaz de reconhecer. Então eu queria começar pedindo para vocês, para a gente fazer um exercício. Posso pedir para vocês fecharem os olhos? Eu quero que vocês fechem os olhos, se coloquem bem relaxados, que vocês abram o seu espírito, descansem as suas mentes e coloquem a mente de vocês em prontidão para recordar. Coloquem-se num estado para recordar o passado recente. Coloquem-se num estado para lembrar dessa semana, desse mês, desse ano. Agora eu vou dizer algumas palavras e deixem vir à mente o que vier, sem nenhuma restrição. Mágoa, tristeza, revolta, angústia, dúvida, vontade de desistir, indignação. Muito bem, podem abrir os olhos. Veio alguma imagem para alguém? Levanta a mão quem veio alguma imagem. Tá. Quero dizer uma coisa, para aqueles que não veio nada, procurem um neurologista. Está começando, tá? Mas por que eu fiz essa brincadeira? Porque a gente acostumou a esconder emoção. A gente esconde do mundo e a gente esconde de nós mesmos. E a gente carrega muitas vezes uma visão equivocada, principalmente das emoções. Porque emoção não é sentimento, o sentimento vem depois. Raiva, medo, tristeza, alegria são as emoções primárias, elas são fisiológicas. E é por isso que você tenta esconder, mas o coração dispara, a barriga dói, o intestino desarranja, à noite não dorme, e tem febre, e sua, porque é fisiológico. Deus é tão perfeito que Ele fez uma máquina que não aceita desarmonia. Ela não deixa, mas cedo ou mais tarde ela põe para fora. Olha a perfeição divina. É como se Deus dissesse: esse quartinho escuro aí você vai arrumar mais cedo ou mais tarde. Você está achando que vai ficar aí escondido? Não vai. Você vai ter que pôr para fora. E a gente não põe. E como a gente não vigia, sabe o que acontece? A gente tem aquelas expressões que na verdade não correspondem à verdade dos fatos, elas correspondem à nossa percepção. Quer ver?
no mundo espiritual não existe o de repente. Fulano estava bem, de repente abandonou a igreja, abandonou o centro espírita, abandonou o templo. Nossa, aquele casal estava tão bem, né? Separaram. E o fulano, você viu? Estava lá na empresa, do nada, um dia chegaram e demitiram o sujeito. Aquela minha amiga, tão alegre, de repente surtou, está internada. De repente. Por que Jesus nos convida a olhar os sinais? Quantas passagens do Evangelho Jesus fala, olhe os sinais. Só que a gente muitas vezes prefere ver o que a gente quer. O quanto que a mãe Luzia nos ensinou e o professor nos ensinou, ama lucidamente. Veja quem a pessoa é, não o que você quer que ela seja. Então não existe o de repente. Você pode olhar isso em você mesmo. Tem sinais que você pode perceber. Querem ver um sinal simples? Para além dos sinais corporais, e ainda mais no momento que a gente está vivendo, com o peso espiritual que está sobre a terra, é só vocês verem. Precisa muito para alguém sair no tapa na rua? Precisa muito para alguém te xingar no trânsito? Precisa muito para alguém surtar no seu ambiente de trabalho? Mas e você? Como é que você está? Será que você está para surtar de repente e não sabe? Não fica com medo não, só uma pergunta. Vou dar a primeira sugestão que não é nossa, está em Joana de Ângeles. Irritabilidade. O quanto você tem se irritado ultimamente? Pelo que você tem se irritado ultimamente? É claro que há coisas que irritam, é normal. Mas qual é o degrau da sua irritabilidade? E uma forma muito simples de você medir isso é só você se perguntar se coisas que não te irritavam há muito pouco tempo atrás te irritam agora. Se condutas que até pouco tempo atrás você lidava, hoje você está a ponto de perder o controle. Isso é um ótimo sinal de que alguma coisa está prestes a ruir. Um segundo sinal para que a gente aprenda a se vigiar para não cair é o seguinte: motivação. Motivação para fazer as coisas que você ama, para fazer as coisas que você gosta. Para alguns o trabalho é uma prova, outros têm a misericórdia divina de trabalhar em algo que gosta. E outro dia, falando com um amigo, um professor como eu, que escolheu a carreira e que ama e que estava muito desmotivado, eu falei, mas peraí, né? Fevereiro, se fosse novembro ainda era negociável. E aí ele falou para mim, eu estou me perguntando o que está acontecendo. Porque se eu estou sem motivação para fazer aquilo que eu amo, alguma coisa é errada. Pula para nós. Hoje tem trabalho. Tem evangelho. Nossa, tem que ir na coleta. Cuidado. Se aquilo que aquecia o seu coração, se aquilo que você pegava lá o WhatsApp para ver o grupo, para brincar e se animava porque ia ser um trabalho, mas ia ser uma felicidade, e pode ser visitar a família,
pode ser vir ao centro, pode ser ir ao trabalho. Se aquelas coisas que te agradavam, você começa a não sentir motivação, luz amarela. Terceira dica: se você começar a achar que não te dão valor, que você é um injustiçado, que você merece mais, que você é a vítima dos outros, é um pezinho já bem próximo da queda. Porque, além de tudo, você está culpando os outros. Porque o que acontece? Para não cair, orar e vigiar, e quando a gente cai, o que a gente faz? E quando eu estou falando cair aqui, gente, não precisa ser uma queda gigantesca. Podem ser quedas do dia a dia, como uma raiva, uma tristeza. Tem dois mecanismos básicos que a gente usa quando cai, a maioria de nós. O primeiro deles é o pacote vergonha/culpa, que é o que mais nos ajuda a cair mais. Porque eu caí, eu tenho vergonha que eu caí, o que eu faço? Eu não conto para ninguém. Porque uma tristeza está se apoderando de mim, e eu tenho vergonha, afinal de contas, eu sou espírita. Então o que eu faço? Eu não conto para ninguém. Porque eu tenho vergonha. Desculpem, Hamed e Jonadiante, eles vão direto ao ponto. Eles vão dizer: você está com vergonha? Vergonha é um nome bonito para orgulho. Porque o humilde não tem vergonha. O humilde, quando erra, não fica envergonhado do seu erro, ele só pede desculpa e continua. Porque olha só, quando você tem vergonha, o que você fala? Você fala assim, ó: como eu pude fazer uma coisa dessas? Eu não me conformo, logo eu. O outro pode errar, você não. E aí o que você faz? Você vai para um sentimento, irmã, paralisante, que é a culpa. A culpa é crueldade íntima. Pensa bem, você está na terra, pensa um sujeito que não desculpa ninguém. Ninguém, qualquer errinho, qualquer coisa que façam com ele, ele não desculpa ninguém. O que você vai falar? Nossa, que sujeito cruel, que sujeito duro, ele não desculpa nada de ninguém. Então, quando você não se desculpa, você está sendo cruel com você mesmo. E aquele que não desculpa ninguém por quê? Porque ele é orgulhoso. Porque ele vai dizer assim: quem que ele está pensando que é? Quem que ele está pensando para fazer isso comigo? Percebe? Olha, então ele podia fazer com o outro, mas comigo não. E aí você começa a cair numa armadilha. Qual é a armadilha, meus irmãos? Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos. Item 2, o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei do amor, da justiça e da caridade em toda a sua extensão. Ele se pergunta todo dia se fez todo o bem sempre que podia, se não fez o mal. Vocês conhecem. São vários itens, não é? Aquilo ali é para você checar onde você está? Não. Aquilo é a meta. É aquilo, quando você for um espírito puro, você vai ser aquilo. Porque se você fosse aquilo, você não estava aqui. Mas aí você veste um personagem. Não é? Não é, minha irmã? Sou espírita, não é? Não tem? Heloísa está cansada de ver. O sujeito vem andando na rua, está feliz, está sorrindo. Ele põe o pé no centro e faz assim: oi, boa tarde. Né?
faz voz de padre do interior. Como vai? Tudo bem? E se for de uma herança um pouco mais antiga nossa, tem que ter dor na cara. Porque senão não é religioso. Senão não está com Deus. Você tem que estar assim, ó. Né? Aquela ali estava sempre sorrindo, não deve ser religiosa. Não é assim que a gente aprendeu? E aí você cai numa armadilha. Vocês querem ver? Não, eu não me conformo. Eu perdi a calma, eu fiquei bravo. Mas você não podia ficar bravo? Não, eu sou um espírito esclarecido. Eu sou um espírito luminoso. Como é que eu podia ficar bravo? Eu falo assim, já leu o Evangelho, meu amigo? Recomendo a todos, Mateus capítulo 23. Jesus enfrentando os fariseus e se retirando um dia antes de ser morto. Jesus diz assim: raça de víboras e serpentes, quem vos livrará do fogo do inferno? Ou todo mundo aqui vai lembrar de Jesus entrando no templo, diante dos vendedores, irado com o que fizeram da casa de Deus, e derrubando tudo aquilo. Então Jesus pode ficar bravo, você não? Você é melhor que ele? Ou eu tenho que concluir que Jesus não tem luz? E tristeza eu não posso sentir? Volta para o Evangelho. No fim do capítulo 23, que eu estou citando, de Mateus, Jesus senta, olha para Jerusalém, para o que acontecer com Jerusalém, e o que acontece? Jesus chora. Ó Jerusalém, quantas vezes quis reunir-te como a mãe reúne os pintinhos debaixo das asas. Vocês conhecem. E quando Jesus visita o túmulo de Lázaro, Jesus chora. E quando Jesus está no Monte das Oliveiras, sabendo que ia ser morto, ele diz: minha alma se compadece em tristeza e chora sangue. Jesus pode ficar triste, mas você não pode? Você é melhor que ele? O que te leva a agir dessa forma? O teu orgulho, um personagem que você está vivendo. Então, ou a gente lida com a nossa culpa dessa forma, com a nossa queda, ou a gente faz algo que a gente vem fazendo ao longo de muitas vidas. A gente já tem graduação, mestrado, doutorado, estamos indo para a livre docência, né, professor? Estamos indo para a livre docência em colocar a culpa nos outros. Já repararam? Nem é. Por que você está triste? Você conhece meu marido? Não, sem só exemplo, tá? Você está meio brava, Fabiana? Você conhece o meu chefe? Vai lá ver. Poxa, Melina está com medo. Eu estou com medo, claro. Você não sabe o que aconteceu lá na empresa. Aquela mulher que assumiu lá era um terror. Nós temos doutorado em pôr a culpa nos outros e não justificar. Quantas vezes a gente fala assim: errei, ponto. Veja bem, não foi bem assim. É sempre o outro. Então eu estou culpando alguém o tempo todo. E aí a gente aprende essas lições maravilhosas, né? Quando o professor fala assim: quando você desencarnar e for passar a linha do porquê, nem o mentor vai estar lá. Deus vai olhar para você e vai falar assim: o teu é teu. Aqui você não vai se esconder atrás de ninguém. Aqui você não vai dar desculpa. Então, meus irmãos, a gente tem que se libertar dessas armadilhas. A gente tem vergonha, muitas vezes, verdade seja dita,
de assumir as nossas fraquezas, as nossas quedas. Por quê? Porque muitas vezes o mundo nos oferece julgamento, ele não nos oferece acolhimento. Quem aqui já ouviu falar, conhece a parábola do filho pródigo? Para quem não conhece, muito rapidamente, eram 2 filhos de um pai rico. Um filho se perde em ambição, ele se perde em vaidade, e ele pede ao pai a parte dele da herança. Não podia haver coisa mais ofensiva na sociedade judaica do que isso, porque isso significava dizer: para mim você está morto, porque o filho só herdava se o pai morresse. E o que o pai, que é Deus figurado na parábola, faz? Ele dá a parte, porque é assim que Deus faz. Meu filho, você tem livre-arbítrio, faz o que você quiser e depois arca. E esse homem vai, queima esse dinheiro em todas as perdições, em todos os erros, em todos os excessos de materialismo, sexualismo, até que ele se vê reduzido à miséria. E ele vai trabalhar como escravo, cuidando de porcos, e comendo a comida que se dava aos porcos. E ele olha para tudo aquilo e ele fala: olha onde eu vim parar. Figuradamente ele está dizendo: eu abandonei Deus, me entreguei ao mundo, larguei o tesouro, olha onde eu vim parar. E aí ele finalmente se arrepende e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me humilhar, pedir perdão, e vou pedir a ele que ele me permita ser um escravo na casa dele, porque ele tinha escravos, ele era um fazendeiro. E aí a cena é linda, porque ele vem vindo, os vilarejos eram pequenos, tá? Para vocês terem uma ideia, Nazaré, Jesus de Nazaré, embora nascido em Belém, Nazaré, calcula-se, não tinha mais que 1000 pessoas na época de Jesus. Isso quer dizer, sabe o quê? Que todo mundo conhecia todo mundo. Isso quer dizer, sabe o quê? Quer dizer que quando ele despontou lá na ponta, toda a cidade sabia quem ele era. E aí quem ler a parábola em Lucas vai ver o seguinte: o pai, ao ver o filho, sabe o que ele fez? Ele correu em direção ao filho. Isso é explicado também pela tradição judaica, porque muito provavelmente a população iria fechar as portas e expulsá-lo. Então ele corre na frente de todo mundo para chegar antes do filho, para dizer aos outros: eu aceito ele de volta. O pai te aceita de volta sempre. O pai te perdoa sempre. Como a gente aprende aqui dentro, a palavra-chave é humildade, porque ele voltou para ser escravo, ele não voltou para ser filho. E o filho mais velho desse pai, que estava com ele, que seguia as ordens dele, que seguia as regras dele, se alegrou em ver o filho voltando? Não. O filho mais velho se revoltou. Você aceitou um sujeito que fez isso, que errou desse jeito, que caiu desse jeito. E o pai olha para ele e diz assim: tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. Por que você não se alegra com o seu irmão caído que se levanta? E por que isso é importante para nós? Porque muitas vezes a gente entra pelaquela porta como um filho caído. Aliás, muitas não, todos nós entramos pelaquela porta como um filho caído. E começamos a praticar o Evangelho, trabalhar numa casa espírita, e de repente, sem que a gente perceba, o nosso orgulho nos leva a ser o filho mais velho. E a mão que antes amparava, ela agora começa a apontar o dedo. E a mão que antes acolhia,
agora ela julga. E é por isso que muitas vezes também as pessoas escondem as suas quedas. Elas escondem as suas fraquezas, porque elas têm medo do julgamento. O professor ensina: se o teu irmão está caído, você não dá o pé, você dá a mão. Mas quantas vezes no ambiente religioso cristão, globalmente falando, o caído recebe um pontapé ao invés de receber a mão? Tem outra versão que o professor diz assim: se o teu irmão chorar, você chora com ele. E se o seu irmão sorrir, você sorri com ele. E quantas vezes isso não acontece? Quantas vezes nós temos uma crueldade conosco e com o outro? Quantas vezes a gente não sabe lidar com o nosso erro e nem com o erro do outro? E aí a gente não se levanta, porque a culpa e o orgulho te impedem de se levantar. Então, sabe aquela pessoa que errou e não tem coragem de pedir desculpa e vai embora? Porque não tem coragem de se humilhar. E aqui eu quero chegar num ponto com vocês. O que a gente faz depois que cai? Como é que a gente deve agir? Porque cair, a gente vai cair. Olha, tem um jeito de não cair, sabia? Não sei se vocês sabem. É 100% de certeza que você não vai cair. Fica deitado. Fica deitado. Pensa no bebê. O bebê, ele só fica deitado, depois ele senta, gatinha, né? Aí ele começa o quê? O que ele quer? Ele quer andar. Ele quer aprender a andar. Ele quer ir para frente. E é quando ele começa a cair. Mas ele só cai porque ele anda. Se ele não tivesse levantado para andar, ele não caía. O professor não ensina, fique feliz quando você está sendo testado. Porque se você está sendo testado, é que você pode ser testado. Você não é café com leite espiritual. Você não é aquele espírito que fala, não tem jeito, como é que vai fazer o quê? Então não tem outro caminho. Aí a criança, para aprender a andar, ela cai, levanta. Aí depois que ela aprendeu a andar, estou falando com a Ana, que é professora, depois que ela aprendeu a andar, o que ela quer? Ela quer correr. E ela vai cair de novo. Porque ela quer algo a mais. A gente também. A nossa queda hoje não é a queda de ontem. Ontem a gente estava andando, hoje a gente está tentando correr. Amanhã a gente vai tentar voar. E cada etapa vai ter a queda. E quando cair, o que a gente faz? Vamos de novo ao mestre. Todo mundo aqui conhece ou já ouviu falar da Via Crucis, do caminho de Jesus, não é? Até o Gólgota, até ele ser crucificado, até que ficava fora dos muros de Jerusalém. No Evangelho só tem uma menção, mas não sei se vocês sabem, uma parte das estações da Via Crucis, elas vêm da tradição, elas vêm de outras literaturas que não estão diretamente no Evangelho. Como, por exemplo, a mulher que enxuga o rosto de Jesus. Já ouviram falar daquela Verônica? É a mulher que enxuga o rosto de Jesus. Jesus cai 3 vezes na Via Crucis, carregando a cruz. Vamos lá, Jesus caiu a primeira vez. O que ele fez? Olha, o meu vizinho, a minha mãe e também, ó, esse Herodes aqui, você queria o quê? Foi isso que Jesus fez, né? Jesus olhou para os outros e falou assim: nossa, minha vida está tão difícil, se você soubesse.
levantou e continuou andando. Então, vamos fazer igual? Primeiro caminho, chega de crueldade íntima. Nós caímos várias vezes e não se mudam, vamos cair outras até o final do processo. Chega de chicotinho, já passamos por isso, né? Várias vezes. Chega. Humildade faz tudo ficar mais fácil. Errei, claro que errei. Sou aluno, não sou professor, eu sou aluno. Aluno erra. E também adora culpar o professor, né? Porque é o que a gente faz melhor. Então, primeira coisa, para de ser o seu pior inimigo. Para de ser o seu pior inimigo. Para de ser a pessoa mais cruel com você mesma. Como eu pude fazer isso? Ai meu Deus, que vergonha. Eu não me conformo. Onde eu estava com a cabeça? Segunda coisa, Jesus cai de novo. E o que ele faz? A mesma coisa. Por que Jesus caía e levantava, caía e levantava? É porque ele tinha força no Espírito, não tem dúvida nenhuma. Mas sabe o que ajuda muito você levantar quando você cai? Propósito. Você tem um porquê. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante. Quem tem propósito, quem sabe o porquê, resolve o como. Porque se você tiver um filho para sustentar, você levanta da cama tanto como você estiver. Porque eu já contei essa história várias vezes e prometi contar quantas vezes tivesse a chance. E alguns que estão aqui, que são de fora, talvez não conheçam a grandeza da nossa mãe Luzia, nossa fundadora. E muito pouco tempo antes dela desencarnar, ela viria trabalhar. E foi um dia que ela caiu. E foi um tombo duro. Foi uma pessoa já com bastante idade. E todos nós achávamos o quê? Que ela não viria. E o que aconteceu? Ela veio. Com sangue pisado aqui. Alguém aqui que não vai me deixar me emocionar sozinha, né? E ela veio de forma absolutamente inacreditável. E quando terminou o trabalho, a gente estava ali, né? Naquela mesinha ali. E eu disse: nossa mãe, que coisa incrível, a senhora veio nessa condição. E ela olhou para mim e falou assim: eu não me deixo derrubar. Sabe por quê? Pois a mão no peito e disse: porque eu tenho Jesus aqui dentro. Orar e vigiar. Ela veio porque ela tinha um propósito. Mas ela contou vantagem? Não. Ela disse: eu vim porque eu tenho Jesus em mim. Como a dizer, foi Ele que me trouxe. Foi Ele que me deu a força que eu precisava. Foi Ele que me sustentou quando eu caí. Foi Ele que me fez levantar. E aí eu chego
na última queda de Jesus. Jesus cai pela terceira vez. E os soldados romanos, vendo aquela situação, a lei permitia, eles pegam um homem forte que passava, Simão de Cirene, Simão o Cirineu, e eles dizem a esse homem: carregue a cruz para ele, ajude ele a carregar a cruz. E o maior de todos, o Verbo divino sobre a terra, o modelo e guia da humanidade, fez o quê? Aceitou a ajuda, ensinando para o mundo que ninguém é autossuficiente. Jesus está dizendo para nós assim: se eu aceitei ajuda, por que você não aceita? Se eu aceitei ajuda, por que você não pede ajuda? E aí, meus irmãos, nós precisamos aprender a pedir ajuda. Porque a lição da cruz mostra que a caminhada é solitária, mas como a Heloísa vive dizendo, a caminhada é solitária, mas pode ser solidária. A minha cruz é minha, mas você me ajuda, e eu te ajudo, e todos carregamos mais fácil. Portanto, se você está sentindo que vai cair, se você está sentindo enfraquecer, peça ajuda. Peça ajuda primeiro de tudo a Deus. Peça ajuda ao professor, peça ajuda às correntes, ponha o seu nome nos trabalhos, mas também peça ajuda ao médico, peça ajuda ao psicólogo, se for o caso, peça ajuda ao terapeuta, e peça ajuda a um amigo. Porque às vezes só um café com um amigo que te ouve já te cura. Então a gente tem que aprender a nos perdoar. A gente tem que aprender que o pai é aquele que sai correndo para pegar o filho arrependido. Que Deus é bom, que Deus é amor. A gente precisa se libertar da visão de um Deus punitivo que vai castigar os nossos erros. E a gente tem que ser capaz de amar e perdoar a nós mesmos. Então, meus irmãos, chegando próximo do final da nossa reflexão, eu quero convidar todos vocês para mais um exercício. Fechem os seus olhos, por favor. Eu peço a vocês que abram os seus corações, que derrubem as armaduras, as suas defesas, que esqueçam as suas justificativas, que esqueçam as suas desculpas. Vocês estão numa grama, num ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual ainda está em penumbra. Não está escuro, mas ainda não raiou o dia. Vocês estão perante as suas dores. Vocês estão perante as suas culpas. Vocês estão perante as suas vergonhas. As condutas que entristeceram a vocês mesmos. Tragam às suas mentes
todas aquelas condutas, todos aqueles sentimentos que machucaram o coração de vocês, que envergonharam o espírito, que entristeceram. Coloquem todos eles na palma da sua mão. Segurem com as duas mãos todos esses sentimentos. E agora vislumbrem à vossa frente, pouco a pouco, a luz maravilhosa do Senhor Jesus. Vislumbrem Jesus, mestre do amor e da piedade. Jesus vem se aproximando, flutuando lentamente. Jesus vem envolvido por muitos espíritos. E vocês podem sentir esses espíritos de luz junto a Jesus. Jesus está na sua frente e Ele te diz: eu te perdoo, meu filho, eu te conheço e eu te amo. Ao lado de Jesus, olhe bem, está o professor, está a nossa amada Mãe Luzia, está o seu mentor, e eles olham para você e eles dizem: nós te perdoamos, nós acreditamos em você, nós te conhecemos. E você finalmente olha à sua esquerda, há mais um espírito, ele está brilhando, radiante. Olhe bem, concentre-se, veja o rosto desse espírito. Esse espírito é você. Olhe para você mesmo e diga: eu me perdoo, eu me amo, eu sei que do fundo do meu coração eu quero acertar, eu sei o quanto eu sofri, mas eu sei o quanto eu quero acertar. Eu me liberto da minha culpa, da minha vergonha, do meu medo, porque eu me amo, porque Jesus me ama, porque o Pai me ama. E agora você estende a sua mão e você se levanta, e a outra mão, Jesus, o professor, o vosso mentor, te levanta. Abrace Jesus, sinta o coração de Jesus batendo junto ao seu peito, e Jesus leva embora toda a sua dor. Jesus leva embora todo o peso do seu espírito, e você chora de alegria, e você chora de encantamento, porque você se sente plenamente um filho de Deus amado, porque você sente que nunca estará abandonado, porque tantas vezes quando você cair, Jesus estará ao seu lado para te ajudar a levantar. E Jesus fala no fundo da tua alma: vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Graças ao Senhor.
agradecemos, Pai, por saber que o Senhor jamais nos abandonou e que o vosso amor nunca deixará de cobrir os nossos passos. Voltemos e lentamente, abrindo os nossos olhos, vamos lembrar que nós nunca estivemos sozinhos. Vamos lembrar que essa terra nunca esteve sozinha, que esta cidade nunca esteve sozinha, que essa morada nunca esteve sozinha, nem nunca estará. Graças a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Penetra no nosso espírito, nos alivia e tantas coisas que passamos, né? E vamos passar ainda, né? Nós estamos aqui na terra para passar pelas pedras, pelas montanhas, mas Deus nos auxilia para que a gente supere, tá? Muito obrigada a todos.